Olá, estudantes! Como vocês estão? Estamos começando mais um programa Tudo TV. Sou o professor Fabrício e hoje nós vamos falar sobre a arte, sua importância e onde podemos encontrá-la e apreciá-la. Mas antes de iniciar, tem professor me assistindo aí? A habilidade a ser trabalhada hoje é analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais, cinema, animações, vídeos, etc., gráficas, capas de livros, ilustrações e textos diversos, etc., cenográficas, coreográficas, musicais, etc. E o nosso objetivo é demonstrar que a arte não está restrita aos museus ou teatros, mas sim à nossa volta o tempo todo. Outra coisa muito importante que eu tenho para falar com vocês é a respeito da nossa lista de presença. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e preencher a lista. Não leva nem 2 minutos e vocês nos ajudam muito. Agora sim, formalidades cumpridas? Vamos ao nosso programa. Quando a gente fala em apreciar uma obra de arte, a primeira coisa que vem à minha cabeça é ir a um museu, galeria. Com vocês também é assim? A gente tem essa ideia de que a arte é uma coisa restrita, só para quem tem dinheiro ou só para quem sabe apreciar. Mas na realidade, é que tem arte em tudo que nós vemos, ouvimos ou fazemos. Então a primeira coisa que vamos aprender hoje é que a arte não é uma coisa inacessível, distante de nós. Você já imaginou a sua vida sem ouvir música, sem assistir TV? Ou imagina usar roupas sem cores, todas iguais? Se a sua resposta for não, como é a minha, é porque algum artista possibilitou ter todas essas possibilidades. Um músico compôs aquela música que você adora ouvir no rádio e que te faz cantar. Um ator interpreta um papel naquela novela que te emociona e quase te faz chorar. Um estilista ou um designer de moda desenhou suas roupas pensando no modelo e nas cores. Estão vendo como é que tem arte em praticamente tudo? Um quadro famoso exposto em um museu é uma obra de arte, mas a capa de uma revista ou um livro também é. Uma sinfonia composta há 200 anos e executada no teatro é uma obra de arte, mas a música que você gosta de escutar que passa na TV também é. Um filme de décadas atrás, feito por um cineasta consagrado, é uma obra de arte. Mas aquela comédia que só faz a gente rir e às vezes nem tem sentido também é. Vocês estão me entendendo? Não tem como vivermos sem arte. Outra coisa, vocês sabiam que até casas, prédios também podem ser obras de arte? Imagina só, se todas as casas fossem iguais, assim como todos os prédios, que graça teria? Iria parecer que moramos em labirintos, sem nenhuma graça. A arquitetura também está presente na nossa vida como forma de arte. Na próxima vez que vocês chegarem na escola, prestem bastante atenção nela toda. Como foi construída, como as salas estão lado a lado. Tudo isso precisa ser muito bem pensado. Primeiro para ficar em pé e não cair na nossa cabeça. Mas depois também para ser prático, bonito e servir para um propósito. No nosso caso, o propósito é aprender para crescermos com todas as informações necessárias e sermos adultos responsáveis e com condições de conquistar muitas coisas boas. Mas voltando a falar de casas e prédios, a arquitetura é uma arte bem antiga, vem lá da Grécia. É claro que antes as pessoas construíam seus abrigos, mas os gregos levaram isso a um nível superior. Eles utilizavam a matemática e a física para fazer templos, casas, teatros e tudo para deixar a vida mais fácil. Os egípcios, por sua vez, fizeram as famosas pirâmides. Tem gente que acha que é coisa de alienígena, pois como eles iam conseguir mover aquelas pedras de 2,5 toneladas até o topo? Eles desenvolveram sistemas que possibilitaram mover essas pedras e erguê-las até uma altura de 147 metros do chão. Tudo isso cerca de 2.250 anos antes de Cristo. Ou seja, com 2022 anos depois de Cristo,
As pirâmides foram construídas há quase 4.300 anos atrás. Que espetáculo! Só a título de curiosidade, além das 3 pirâmides mais famosas, Quéops, Quéfren e Miquerinos, existem cerca de outras 100 espalhadas no Egito, mas nem todas em bom estado de conservação. Vindo para os tempos atuais, temos grandes construções que são verdadeiras obras de arte também. Esse é o Museu de Arte de São Paulo, conhecido como MASP. Ele começou a ser construído em 1947 e desde então tem sido um dos museus mais importantes do nosso país. Vocês podem notar que ele está suspenso por 4 colunas. Elas criam um vão de 70 metros, esse espaço vazio aqui que tem embaixo. Para vocês terem ideia de como ele foi bem projetado, é só fazer as contas e se dar conta de que ele está ali há 75 anos sem problema nenhum. Mas vamos passar agora para algo mais próximo de nós. A Catedral Metropolitana de Vitória fica no centro de Vitória e é um dos principais pontos turísticos da cidade. Ela começou a ser construída ainda na década de 1920, há mais de 100 anos atrás, mas só foi concluída em 1970. O tipo de construção escolhido foi baseado na Catedral de Colônia, na Alemanha, e remonta ao estilo gótico, que era muito comum na Idade Média. E só uma última curiosidade sobre a catedral. Ela foi construída quase no mesmo lugar em que antes existia a Igreja Nossa Senhora de Vitória, que existiu de 1551 até 1918, quase 400 anos. Vocês estão vendo como é que existe arte onde menos podemos esperar? Mas agora eu vou falar de um tipo de obra de arte que é muito popular no Brasil. Talvez vocês não assistam, mas com certeza conhecem. É a novela. A novela, no início, era um gênero literário, ou seja, uma forma de contar uma história. Ela foi criada na Itália e não era tão pequena como um conto e nem tão grande como um romance. Ela era caracterizada por uma quantidade limitada de personagens com acontecimentos sucessivos. Aconteciam várias histórias simultâneas que pareciam não ter ligação, mas que no final se conectavam. A novela poderia ser baseada em algum acontecimento real ou criada a partir da imaginação do autor. A partir daí, na década de 1940, houve uma grande mudança e as novelas passaram a ser interpretadas via rádio. Essa revolução começou em Cuba, mas logo se espalhou por outros países da América Latina, inclusive no Brasil. As radionovelas, como eram conhecidas, entretinham milhares de famílias no país. Mas não demorou muito para que as novelas se mudassem para a televisão. A primeira transmissão de televisão no Brasil aconteceu em 18 de setembro de 1950, pouco mais de 70 anos atrás. Pouco mais de um ano depois, foi ao ar a primeira telenovela do Brasil, chamada Sua Vida Me Pertence, que foi ao ar no dia 21 de dezembro de 1951, na antiga TV Tupi de São Paulo. De lá para cá, as novelas evoluíram muito, tanto na qualidade técnica como na interpretação dos atores e atrizes. O Brasil exporta hoje novelas para 140 países no mundo, ou seja, quase todo mundo nos assiste. Mas vocês podem estar se perguntando, onde está a arte numa novela? A resposta é absolutamente tudo. A começar pela interpretação dos atores, que vem da tradição do teatro, uma das artes mais antigas, herança da Grécia. As roupas, acessórios, adereços são pensados e criados por um figurinista, que é um profissional das artes especialista em moda. Eu nem preciso falar das músicas, que são escolhidas a dedo para simbolizar uma personagem específica ou até mesmo marcar na nossa mente aquela novela que nunca vamos esquecer. Os cinegrafistas, fotógrafos, diretor, todos têm um papel muito importante que deve ser realizado em equipe para que tudo dê certo no final.
O resultado são obras belíssimas que estão nas casas de milhões de brasileiros todos os dias e que têm o poder de tanto nos entreter como nos conscientizar de várias questões sociais à nossa volta. As novelas não têm o mesmo nível de importância dado ao cinema, por exemplo, talvez por preconceito ou ainda por termos na nossa mente que as verdadeiras obras de arte estão inacessíveis para a maior parte da população. Assim sendo, como as novelas são feitas para a grande massa, atribui-se um valor menor a elas. Mas é importante a consciência de que a cultura popular também é muito rica em arte. Como nós dissemos no início do programa, a arte está presente em tudo e não conseguimos viver a vida sem a arte. Antes de continuar, gostaria de lembrar mais uma vez sobre a nossa lista de presença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e mostra para a gente que vocês estão nos assistindo. Esse registro é muito importante para nós. Nós queremos melhorar nosso programa a cada dia e vocês podem nos ajudar a fazer isso. Conto com vocês. Agora eu vou contar uma outra curiosidade para vocês. Sabiam que até os aparelhos eletrodomésticos que usamos em casa são desenhados por artistas? Sim, a televisão, o liquidificador, o fogão, enfim, tudo que temos em casa foi projetado por um artista. A partir de agora, eu quero que vocês notem essas diferenças entre os produtos semelhantes. Por exemplo, por que um liquidificador tem a base mais quadrada e o outro tem a base mais redonda? Será que faz alguma diferença no funcionamento ou é simplesmente uma escolha estética? Só para explicar, estética é o nome da ciência que estuda nossos gostos, o que a gente acha bonito ou feio e por quê. Vocês já pararam para pensar nisso? Em por que cada um de nós tem um gosto diferente? Cada um de nós tem um gosto próprio, pois cada um de nós tem experiências próprias e é por isso que somos diferentes. É muito legal ser diferente. Imagina que chato se todo mundo fosse igual. Se todo mundo se vestisse do mesmo jeito, comesse a mesma comida, torcesse para o mesmo time, ia ter graça. Nós temos que valorizar as diferenças, aprender com elas e nos tornamos pessoas mais sábias e tolerantes a cada dia. Então, com base em tudo isso que aprendemos hoje, eu quero propor um desafio para vocês. Peguem um papel, uma caneta e anotem essa tarefa. Da próxima vez que vocês forem para a escola, eu quero que vocês anotem todos os tipos de arte que vocês conseguirem perceber. Seja uma construção, uma música, um cartaz, uma placa, uma revista, enfim, tudo que vocês acham que pode ter sido feito por um artista. Analisem bem e sejam específicos. Por exemplo, tem uma casa com uma cor diferente no caminho ou feita de um jeito diferente. Tudo que chamar a atenção de vocês. Eu vou repetir porque agora já deu tempo de pegar o papel e a caneta. Eu quero que vocês anotem todas as obras de arte que conseguirem perceber do caminho de casa até a escola. Anotou? Depois, vocês vão enviar para a gente por meio desse QR Code aqui, ó. Estão vendo? Vocês podem fazer a leitura dele agora e depois só anexar as anotações e mandar para a gente. Vai ser ótimo receber as atividades. Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, já deixa a página aberta. Eu vou contar até 10 para dar tempo de vocês fazerem isso. Vamos lá? É 1, é 2, é 3, é 4, QR Code, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9 e é 10. Agora sim, eu tenho certeza que deu tempo, certo? Vamos recapitular tudo que a gente falou no programa de hoje?
Nós começamos falando sobre obra de arte, que não é só o que está exposto em museus ou que é apresentado em teatro. A arte está ao nosso redor o tempo todo, tanto num quadro de 500 anos atrás, como na capa de uma revista dessa semana. É importante conhecermos os trabalhos dos artistas, por mais comuns que sejam. Depois, falamos da arquitetura, uma forma de arte muito comum no nosso dia a dia. Os prédios são desenhados por verdadeiros artistas e, além de terem beleza, tem que ter praticidade e resistência. Vimos exemplos dos gregos, egípcios, do Museu de Arte de São Paulo e da Catedral Metropolitana de Vitória. Falamos também das novelas, tão presentes no cotidiano de milhares de brasileiros e brasileiras. Surgiu na Itália como um gênero literário, mudou-se para Cuba, para o rádio, onde ganhou muita força e firmou-se no Brasil e em outros países da América Latina na televisão. As novelas trazem muitos elementos artísticos, passando pelas interpretações, roupas, cenários, iluminação, direção, fotografia, dentre muitas outras coisas. Mostramos que até objetos simples, como os que temos em casa, foram desenhados por artistas. Desde eletrodomésticos até eletrônicos, como TVs, celulares, dentre outras coisas. Falamos sobre a estética como o estudo do gosto pelas coisas. Por que achamos algumas coisas bonitas e outras feias? Esse julgamento já está dentro de nós, como a base na experiência de nossa vida. E como cada pessoa tem sua experiência, cada pessoa tem o seu gosto pessoal também. E tudo bem sermos diferentes. Por fim, passei o desafio para vocês anotarem todas as formas de arte que conseguirem do caminho de casa até a escola. Eu vou esperar o retorno, hein? Foi bastante coisa no programa de hoje, hein? Antes de terminar, eu gostaria de lembrar mais uma vez sobre a nossa lista de presença. É muito importante para a gente e só gasta 2 minutinhos para preencher. Não deixem de assinar. Isso vai nos ajudar a melhorar cada dia mais o nosso programa. Conto com vocês, hein? O Tudo TV está chegando ao fim e hoje falamos sobre como a arte está ao nosso redor o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado, que comentem com a família ou os amigos o que aprendemos hoje. Eu espero vocês no próximo programa e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, gente!